entender que é totalmente disfuncional acreditar que daqui para baixo é de um jeito e daqui para cima é outro. Mente faz parte de quem você é. Amém, querido? Mente é a alma. Suas emoções estão aí e a gente precisa cuidar delas. A psicologia é uma ciência que estuda as emoções, o comportamento. Então, só para me apresentar bem rapidamente, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, sem mais delongas, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas eu quero fazer uma contextualização com você. Certamente você sabe que essa carta de Paulo ao povo que estava na cidade de Filipos é uma carta muito especial. Ela tem só 4 capítulos, mas ela é especial por um motivo também muito especial. Paulo amava os filipenses. Paulo plantou essa igreja e a cidade de Filipos foi uma cidade estrategicamente escolhida. Paulo pensou na geografia, porque Filipos ficava entre uma rota geográfica comercial muito importante. Então Paulo escolhe a igreja de Filipos, porque ali a rota missionária da igreja tinha uma capacidade maior de crescer. Então Paulo tinha muito zelo por essa comunidade. Foi ele quem cuidou, quem apacentou, quem discipulou, quem fez aniversário, casamento, discipulado, velório, culto fúnebre, tudo aquilo que é típico de um pastor de igreja local fazer. Então Paulo está falando para uma igreja muito amada, para uma igreja muito preciosa. E a carta vai se dividindo de forma que no capítulo 1, Paulo vai falar sobre a primazia, sobre a supremacia de Deus, sobre como Deus é soberano em todas as coisas, sobre como Ele se revela. Depois no capítulo 2, Paulo vai começar a falar da primazia do outro. Ele vai falar de como a forma como nós nos tratamos uns aos outros reflete a Cristo. No capítulo 3, ele faz uma espécie de biografia. Paulo fala do passado, Paulo olha para o presente, Paulo prepara para o futuro. E agora, aqui no capítulo 4, que é onde a gente vai ler, eu estou fazendo esse breve contexto, porque é muito importante que ao ler qualquer texto bíblico, nós nunca desprezemos o contexto, porque senão a gente perde muito daquilo que a revelação bíblica traz para nós. Então aqui no capítulo 4, depois de ter falado da supremacia de Deus, da primazia do outro, e fazer uma biografia, Paulo vai dar as últimas recomendações a essa igreja, muito amado por ele. É por isso que o capítulo 4 começa com a palavra portanto, né? Porque ele está falando, depois disso tudo que eu disse, então agora ele passa a falar essas palavras. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Deixa eu só te falar uma coisa. A Evódia e Sintique eram 2 mulheres muito atuantes na obra de Deus. Mas Paulo tinha ficado sabendo que essas 2 mulheres estavam brigadas, que elas tinham tido problemas de relacionamento. E nessa carta ele vai fazer um rogo. Ele fala, eu rogo. Rogo é mais que um pedido, é quase um implorar. Ele está falando, eu estou pedindo para vocês, Evódia e Sintique. E aí ele vai dizer, que sintam o mesmo no Senhor. Ou em outras traduções, que vivam em harmonia no Senhor. É a tradução que está projetada aqui. Essas 2 mulheres estavam brigadas, elas estavam ausentes da comunhão. Verso 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com 8 cooperadores, cujo nome está escrito no livro da vida. Ou seja, essas mulheres são atuantes, essas mulheres são necessárias na obra de Deus e elas estão brigadas. Então tem que haver conserto. Paulo começa o capítulo 4 falando isso. Então o verso 4, regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes porém sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe
o vosso pensamento. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite. Te adoramos, Pai, porque tu és a razão de estarmos aqui. Deus, tu és o motivo que nos reúne como igreja do Senhor. E é com temor e com tremor que nós nos aproximamos da tua palavra bendita, da tua palavra santa, pedindo, Deus, que o teu Espírito, que também é santo, possa continuar falando conosco. Deus, eu sei que o Senhor tem falado desde o início dessa reunião, já falou de tantas formas, mas nós sabemos que o Senhor sempre tem mais, o Senhor sempre tem novidade, o Senhor sempre tem renovo. E eu quero clamar, Deus, que o Senhor se revele a nós por meio da exposição da tua palavra. Quanto a mim, Deus, mais uma vez, confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz, Senhor, seja ouvida no nosso meio. Fala com o teu povo, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Quero te pedir para conservar sua Bíblia aberta. A gente já vai voltar para o texto. Mas antes disso, eu quero só construir com você um panorama sobre identidade. Nós vivemos uma geração que tem constantes crises de identidade. Esse termo não é incomum e também não é um privilégio da nossa geração. Um filósofo chamado Epicuro, que viveu lá na segunda escola filosófica, eu estou falando de 5.000 anos atrás, foi quem primeiro levantou as questões geradoras de crises existenciais. Epicuro era um cara que fez 5 perguntas sobre existência. E a ideia de Epicuro é que se você não é capaz de responder essas perguntas, a sua vida é uma experiência. Porque você não presta atenção naquilo que você está fazendo. E minha irmã, eu quero te encorajar a entender algo. A Bíblia investe um livro inteiro para falar da importância da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes. Salomão não faz outra coisa em Eclesiastes, senão um convite a você olhar para dentro. Ele fala da tristeza do engano. Ele fala da importância de entender como você utiliza o seu tempo, quais são suas vaidades, como você gasta o seu dinheiro, como vão os seus relacionamentos. A ideia é que a vida é rápida demais, é curta demais e é única demais para que você não olhe para dentro, para que você não faça análises, para que você não tenha condições de entender sobre você. Pastora, está inventando que a vida é curta, única e rápida? Não estou não. O autor de Hebreus vai dizer, ao homem está dado morrer uma vez, depois disso o juízo. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo, a vida é única, não dá tempo de refazer, de rever, de tentar de novo. E aí vem o salmista Moisés, que escreveu o Salmo 90, foi Moisés que escreveu o Salmo 90, e ele diz assim, ó, os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor 80, nesse caso o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus fala, a vida é única. E aí Moisés no Salmo 90 fala, não é só única não, é curta, 70, talvez 80 e é rápida, passa rápido e você voa. Por que eu estou te falando isso? Porque é tolo olhar para uma vida que é curta, única e rápida, sem entender como é que as coisas estão por dentro. Foi essa a expectativa de Epicuro, o filósofo que fez as 5 perguntas chamadas existenciais. E as perguntas existenciais nada mais são do que um olhar para dentro para compreender por que você faz o que faz, sente como sente, caminha para onde caminha. E elas são, eu vou começar a falar rapidamente cada uma dessas perguntas com você. A primeira delas é, quem eu sou? Minha irmã, essa é justamente uma pergunta sobre identidade. Se você não sabe quem é, você não conseguirá inevitavelmente construir e responder as outras 4 perguntas. Quando eu pergunto para você quem você é, eu não estou perguntando quais são os seus papéis. Por exemplo, se você me pergunta quem você é, Sara, e eu falo, eu sou Sara, tenho 41 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos, sou psicóloga, sou pastora, eu não falei nada sobre quem eu sou. Porque isso tudo são papéis que eu desempenho. Isso tudo é sobre momentos da existência. Identidade é muito além do que determinar papéis. Mas escute isso. Se você é uma cristã, a sua identidade te foi revelada. Você não precisa ficar em crise com ela, procurando por ela. Ela te foi revelada lá em Gênesis. Quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é a sua identidade. É muito além do que ser filha, é muito além do que um monte de coisa. A minha identidade é de filha, amém, ok. Mas a sua identidade real, minha irmã, é ser a imagem e semelhança de Deus. Agora aqui tem um problema. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus,
A única forma de eu conhecer a mim mesmo é conhecendo a Ele primeiro. Você entende isso? Por que às vezes mesmo um cristão tem crise de identidade? Porque conhece pouco a Deus. A ideia é que quanto mais de Deus eu conheço, mais sobre mim eu entendo, já que eu sou a imagem e semelhança dele. Então a primeira pergunta de Epicuro, quem sou eu? Que é uma pergunta de identidade, é respondida para nós que somos cristãos como: eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. A segunda pergunta de Epicuro é: de onde eu venho? Essa é uma pergunta de origem. Você há de concordar comigo que quem não sabe quem é, muito menos vai saber de onde vem. Se você já esteve na escola, você sabe que a gente estuda um fenômeno chamado Big Bang. Charles Darwin, um evolucionista, falou que uma explosão, formou um cosmos muito organizado. E aí a gente é uma derivação desse cosmos. Então, todo mundo aqui um dia foi água, depois foi girino, depois foi ameba, depois girino, sapo, e aí você foi perdendo o rabo, até que você virou um macaco e um dia você virou um homem. Darwin fala que a origem das espécies se deu assim. Agora, se você é uma cristã, você acredita que o mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou. É assim que a Bíblia diz. Nós não somos evolucionistas, não cremos nisso. Nós cremos na criação. Nós somos criacionistas. Então, se você é uma cristã, você sabe quem é, você tem identidade, você sabe de onde veio, você conhece a sua origem. E aí a terceira pergunta de Epicuro é: o que estou fazendo aqui? Essa é uma pergunta de propósito. E propósito talvez seja uma pergunta complexa para responder para quem não sabe quem é e para quem não sabe de onde veio. Se você tem dificuldade com a sua identidade, muito dificilmente você vai entender o seu propósito. E aí essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Ela fica latente no nosso coração. Eu quero te lembrar que se você é uma cristã, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você entende isso? Absolutamente tudo na minha e na sua vida tem um único propósito: dar glória para o nome de Deus. É assim que Paulo diz. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito para o qual você e eu existimos, para glorificar o nome desse Deus. Então a primeira pergunta é quem eu sou, é uma pergunta de identidade. A segunda é de onde eu venho, é uma pergunta de origem. A terceira é o que eu estou fazendo aqui, é uma pergunta de propósito. E depois Epicuro fez uma quarta pergunta, que é: o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta de habilidade. Eu não sei se alguma hora da sua vida, alguma época, você se deparou com uma situação em que você disse: parece que eu preciso fazer uma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Eu não sei, parece que eu não sou bom em nada. Minha irmã, é improvável, ou é praticamente impossível, que Deus tenha feito você, mas não tenha te dado uma habilidade para que você se desenvolva. Agora, o fato é que Deus nos dá habilidades, mas quem as desenvolve somos nós. Numa igreja como essa, certamente a gente tem gente com todo tipo de habilidade. Já viu? Existem pessoas que têm habilidade para cantar, igual quem estava aqui. Existem pessoas que têm habilidade para tocar. Tem gente que tem habilidade para fazer o lanche. Tem gente que tem habilidade para recepcionar, tem o dom do amor. Tem outros que têm habilidade com as mãos, faz camiseta, enfim. A quarta pergunta é uma pergunta de habilidade: o que eu posso fazer? E a quinta pergunta que Epicuro fez, que norteia a existência, ou seja, que tem o objetivo de encerrar com as crises existenciais, é: para onde eu estou indo? Essa é uma pergunta de destino. E minha irmã, entenda algo em nome de Jesus: se você não sabe quem você é, muito menos sabe para onde está indo. O que eu estou te dizendo é que conhecer a sua identidade, ter segurança dela, é a razão pela qual você sabe para onde vai. Quem não sabe quem é, anda perdido, vive uma vida sem origem, sem propósito, sem habilidade e sem destino. Entendendo isso, eu quero construir com você, a partir desse texto que nós lemos, quais são as características de uma mulher que entendeu que tem a identidade de Deus no seu DNA. Essa mulher, depois de entender as características dessa identidade, ela tem origem, ela tem propósito, ela tem habilidade e ela tem destino. O que eu estou te contando é que uma mulher que reconhece a sua identidade não anda em crise. Você pode dizer amém? Não anda em crise existencial. Consegue organizar sua alma, consegue organizar o motivo da sua existência,
consegue enxergar Deus na ação e na proporção daquilo que faz. Então eu quero olhar com esse texto com você, te conduzindo a não perder de vista essas tais perguntas existenciais e o conceito de identidade. Porque aquilo que a gente vai passar a ver agora só faz sentido se você acredita que a sua identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Eu volto a dizer, os seus papéis não são a sua identidade. O seu estado civil não é a sua identidade. Se você tem filhos ou não, não é a sua identidade. A sua profissão não é a sua identidade. A identidade do cristão é ser a imagem e semelhança do Deus que o criou. E nesse entendimento, quanto mais de Deus você conhece, mais sobre você descobre. Paulo estava aqui formatando uma identidade. Por quê? Porque eu te contei que ele está falando para uma igreja que ele pastoreou. Ele está falando para um povo que ele formou. Ele está falando para um povo que ele conhecia. Não era um povo diferente. Eu chego aqui, e eu não conheço vocês, pouquíssimas. Agora, se eu chego na minha igreja, eu conheço meu povo. E ali eu sei exatamente o que cada uma das minhas ovelhas passa, precisa, onde é a vulnerabilidade de cada uma delas, qual é o alimento que cada uma delas necessita. É diferente quando o seu pastor fala ao seu público, porque a gente está falando para um povo amado, do meu coração, que eu conheço, com quem eu me relaciono. E essa era a característica dessa igreja para Paulo. Era uma igreja muito amada. Só que essa igreja estava pensando de forma separada. E querida, entenda algo, em nome de Jesus. Se todas nós aqui somos a imagem e semelhança de Deus, obrigatoriamente nós precisamos ter a mesma unidade de pensamento. Você pode dizer amém? Não tem como. Você tem as suas particularidades, eu não tenho tempo para falar delas aqui. Mas cada uma de nós tem dentro da sua alma uma personalidade, um caráter e um temperamento que nos distingue. Ou seja, que nos faz diferentes. Porém, no modo de pensar, você e eu não somos livres. Porque o modo de pensar de um cristão é um fator que deriva da sua consciência de personalidade e de identidade. E é isso que Paulo está falando a essa igreja. Ele está falando, ei pessoal, escuta, vocês estão se perdendo, está cada um pensando de um jeito, está cada um caminhando para um lado. Eu quero lembrar vocês quais são as características de vocês que são identidade de Deus. Você acabou de cantar aqui, o que você é? Geração eleita, o que você falou? Eis-me aqui. Sacerdócio real, o que você falou? Eis-me aqui. Nação santa, eis-me aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então esse povo tem uma identidade. E essa identidade tem características, que é o que eu quero começar a falar com você a partir de agora. Olha aí para o seu texto, se você pode. Paulo vai começar dizendo quais são as características de alguém que tem a identidade de ser a imagem e semelhança de Deus. E ele vai separar aqui, na verdade eu separo pedagogicamente esse texto, para que a gente entenda primeiro o que eu chamo de virtudes credenciais, ou seja, aquilo que existe na vida de alguém que foi transformada, resgatada e que vive a identidade revelada para si mesmo na cruz do Calvário. Então Paulo vai falar das 4 virtudes credenciais e depois ele vai falar do pensamento, de como esse povo, que é a imagem e semelhança desse Deus e que tem isso como identidade, tem uma forma única de pensar. Então a primeira característica de quem tem a identidade de Deus está logo aqui no verso 4, que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deixa eu te contar uma coisa. O verbo aqui está no imperativo. Todas as vezes que a gente tem um verbo no imperativo, existe uma implicância direta de ordem. O que eu estou te contando é que a alegria na vida do crente não é opção. Alegria na vida do crente é ordem. Paulo está falando que faz parte da identidade de alguém que é cristão ser alegre. Minha irmã, agora eu quero fazer uma diferença para você entre alegria e felicidade, para que você não confunda. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é um estado espiritual, ou seja, é gerada dentro de nós pelo próprio Deus. Então a alegria vem de dentro para fora. Felicidade, por sua vez, é um estado emocional. É totalmente diferente. Felicidade é de fora
para dentro. Ninguém é feliz o tempo todo, apesar de ser alegre o tempo todo. A felicidade depende de momento, de circunstância, de se está tudo bem na sua casa, se todo mundo tem saúde, se tem dinheiro na sua conta, se o seu sonho está realizado. Então ninguém é feliz o tempo todo. E Paulo não está falando, sejam felizes. Outra vez vos digo, sejam felizes. Ele está falando, alegrai-vos. Faz parte da identidade de uma mulher de Deus ser alegre. Só que Paulo vai falar da fonte da alegria. Alegrai-vos quando? Sempre em quem? No Senhor. A fonte da alegria não é a gente. A fonte da alegria não é dinheiro no banco. A fonte da alegria não é estar tudo bem na minha casa. A fonte da alegria não é estar tendo sonhos realizados. A fonte da alegria é o próprio Deus. É por isso que alguém que tem a identidade de Deus é alguém alegre. Isso é uma virtude credencial básica. Sabe o que é uma credencial? Credencial é aquilo que te dá acesso. Eu sei que aqui hoje foi entrada franca. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu acho corajoso, eu particularmente, que vou a muitos eventos, eu acho corajoso uma igreja que tem tanta despesa para fazer um evento entrada franca. Isso é amor. E certamente muita gente teve que desembolsar para que você não precisasse pagar. Mas vamos supor que esse evento fosse pago e você tivesse comprado um ticket. Esse ticket era a sua credencial. Ou seja, você ia chegar aqui na porta, você ia ter que apresentar esse ticket para dizer, eu tenho a credencial. Eu paguei a credencial e por isso eu posso ter acesso aqui. Essas virtudes que Paulo está falando aqui é como se fosse a credencial da identidade de quem pertence a Deus. E a primeira característica dessa credencial é justamente a alegria. Ei, minha irmã, você é uma mulher alegre? Não precisa me responder. Alegria independe de circunstâncias. Alegria é diferente de felicidade. E faz parte da identidade de uma mulher de Deus. Segunda característica que o texto vai dizer, olha aí para o texto comigo, minha irmã, porque aqui não é o que a psicologia acha, aqui não é o que eu penso, é a Bíblia quem está falando. E aí é mais seguro, né? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então quando a gente olha para ela, a gente anda num caminho seguro. Olha logo o verso 5. Paulo vai dizer assim, ó, seja a vossa moderação. Em outras versões, a vossa equidade. Essa palavrinha é a mesma coisa. Notória, ou seja, vista de todos os homens. Perto está o Senhor. Sabe a segunda característica dessa credencial? Que é como se você mostrasse, dissesse, essa é a minha identidade, ó, eu sou de Deus. Primeiro é a alegria, segundo é a moderação. Você pode dizer comigo, moderação? Sabe o que é uma mulher moderada? A palavra moderada significa na exata medida, comedida, alguém que age com cuidado, com atenção, com cautela. A orientação bíblica é que uma mulher moderada, ela não é afoita, ela não se desequilibra entre os extremos de um dia muito feliz, um dia muito triste, outro dia muito brava. Tem mulher que acha bonito, isso me desespera, mulher crente, acha que é bonito ser desequilibrada, já viu? Ah, eu rodo a baiana mesmo, se falar vai ouvir. Comigo é assim, bateu, levou. Ai, é porque eu sou muito sincera. Tem umas que ainda se escondem atrás da máscara de sinceridade, né? Eu tenho medo de gente sincera, gente. Um medo horrível. Quando alguém fala, pastora, você não repara? Não, é que eu sou muito sincera, eu falo, reparo. Eu reparo. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, atrás de uma máscara de sinceridade, o que existe é crueldade. A maioria das pessoas sinceras demais estouram pequenas guerras o tempo todo. Porque nenhuma de nós suporta ouvir tudo aquilo que nos é falado por gente muito sincera. As grandes guerras mundiais começaram por problemas de gente muito sincera. Sabe, minha irmã? Uma mulher moderada entende que falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Uma mulher moderada entende que não adianta muito você falar 300 idiomas de língua diferente. Se você não segura a língua, a identidade de Deus não está em você. Paulo está falando que moderação faz parte de identidade. Uma mulher moderada, ela é equilibrada. Ela pensa antes de falar. Ela pensa antes de agir. Ela tem zelo no trato. Ela tem cuidado com o discurso. Ela procura palavras de sabedoria porque ela não tem intenção de ferir. Você entende isso?
A moderação faz parte da identidade de uma mulher de Deus. É uma mulher alegre, é uma mulher moderada. Mas o texto continua, e aí eu gosto de como esse versículo termina. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo está dizendo, as pessoas quando falarem de você tem que falar, ali vai uma mulher moderada. Ali vai alguém que tem cuidado com o que fala. Ali vai alguém que não roda a baiana, que não estoura a qualquer momento. E aí ele fala, perto está o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Jesus está pertinho de você. Ele está vendo tudo que você fala. Ele está vendo o que você faz. Ele está vendo como você se comporta. E Ele está vendo quando você é ausente de moderação. Perto está o Senhor. Paulo está falando, você sabe por que você tem que ser moderada? As pessoas têm que ver, mas mais do que isso, é porque Jesus está perto. E aí Paulo continua. Qual é essa terceira virtude credencial básica de quem tem a identidade de Deus? Primeiro é alegre, segundo é moderada. E olha que o verso 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Uma mulher que tem a sua identidade conhecida é uma mulher não ansiosa. Você pode dizer comigo, não ansiosa? A palavra ansiedade tem a sua raiz numa palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A ideia da ansiedade é que um troço te aperta aqui, ó. É que vai te faltar ar. A ansiedade nem de longe é um privilégio da nossa geração. Olha aqui, ó. A Bíblia está falando disso. A Bíblia fala muito de ansiedade. Isso porque ela não é um privilégio da nossa geração. Apesar do Brasil ocupar o primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade. Nós somos o povo mais ansioso da terra. É um ranking muito triste de ocupar o primeiro lugar. Mas nós vivemos numa sociedade em que as crianças são ansiosas. Os adolescentes são ansiosos. Os adultos são ansiosos. Os jovens são ansiosos. Os idosos são ansiosos. Só muda o motivo da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma antecipação de problema. O ansioso, ele nunca está onde ele está. Ele nunca está no presente. Se você é uma mulher ansiosa, você está aqui, mas você também está amanhã. Você está pensando, nossa, hoje é quarta, nem parece essa quarta, podia ser sábado, mas não é sábado, e aí amanhã não é domingo não, e amanhã é quinta, e o que é que eu tenho que fazer? E nossa, o Natal está chegando, e meu Deus do céu, é a virada do ano, e o que é que eu faço com o aluguel do ano que vem, do mês que vem? Será que eu vou... A mulher ansiosa nunca está onde ela está. E aqui Paulo está dizendo, você tem a identidade de Deus? Não anda ansiosa. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que ele não só joga um conceito e sai. Ele nos diz o que fazer antes de ficar ansioso. Ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, esse antes, porém, faz toda a diferença. Sejam conhecidas diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou resumir para você. Que o inverso da ansiedade é a oração. O que Paulo está contando é que quanto mais oração, menos ansiedade. Mas não é qualquer oração. Existe uma oração que Paulo vai falar aqui que diminui a ansiedade. E a oração que diminui a ansiedade, minha irmã, começa adorando a Deus. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Você pode dizer amém? Então você começa a sua oração falando, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é o grande eu sou, Sol da justiça, Estrela da manhã, Príncipe da paz, Leão de Judá, Raiz de Davi, Jeová Jireh, o Senhor é Deus Yeshua, e você começa a adorar. E aí, querido, é improvável que você continue ansioso, lembrando a sua alma quem é o Deus a quem você serve. Então a oração que diminui a ansiedade começa adorando a Deus. E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Depois Paulo vai dizer que é com ações de graça. Ou seja, a oração que diminui a ansiedade começa adorando a Deus por quem Ele é. Depois começa agradecendo. Querido, nós adoramos a Deus por quem Ele é. E nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz. Então ações de graças é começar a agradecer. Depois de adorar, você vai começar a dizer, Senhor, obrigada. Obrigado porque eu acordei viva hoje. Senhor, obrigado porque eu comi. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelos olhos que o Senhor me deu que vem. Obrigado pelas minhas pernas que me levam a lugares. Obrigado pelo teto que eu tenho para morar. Obrigado, Senhor, pela minha família que não é perfeita, mas é minha. E você começa a agradecer, agradecer, agradecer. E enquanto você agradece, você vai descobrir quantos motivos você tem para render graças ao Senhor. Tem um hino antigo que a gente cantava na igreja que eu nasci. E
ele dizia assim, ó: conta as bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. É isso, querido. Deus já fez tanto. É porque a gente não conta, a gente não para contar. Mas para diminuir a ansiedade, você adora a Deus porque Ele é. Você agradece por aquilo que Ele faz. E depois Paulo vai dizer, com súplica. A palavra súplica aqui não tem a sua melhor tradução do grego, porque do grego a melhor tradução dá a ideia de um pai, de um filho que faz um pedido ao pai, sabendo que o pai tem para dar. Isso é súplica. É chegar diante de Deus sabendo que aquilo que está gerando ou está tentando tirar a sua paz, que aqui a gente está chamando de ansiedade, é algo que Deus pode resolver. Você entende isso? Um filho, quando pede algo ao pai, sabendo que o pai tem para dar, é diferente. É diferente quando você é mãe, você entende o que eu estou dizendo. Às vezes os nossos filhos pedem coisas para nós que a gente fala, meu filho, de onde você tirou isso? Um menino criancinha fala, mamãe, me dá helicóptero. Você fala, meu filho, dá honra. Onde que eu vou te dar helicóptero, menino? Não tem como não, de brinquedo, você quer? Né? Mas aqui não, a ideia é de um filho que chega para pedir algo que o pai seguramente tem para dar. Isso é súplica. Então a oração que diminui a ansiedade é uma oração que adora a Deus por quem Ele é, que agradece por aquilo que Ele faz e que suplica, como quem sabe o pai que tem. Ô querida, se você tem uma identidade de mulher de Deus, a ansiedade não domina a sua vida. Ela não permeia as suas decisões. Ela não atrapalha a sua rotina. É óbvio que eu não estou falando aqui de uma ansiedade patológica. Pastora, quando é que a ansiedade é patológica? Eu vou te dizer um só sintoma dela, porque se você a tem, você vai identificá-la. A ansiedade patológica é aquela que interfere de forma direta na sua rotina. Então a ideia é, eu estou tão ansiosa que eu não consigo fazer o almoço para minha família. Precisa de ajuda. Eu estou tão ansiosa que eu não consigo levar os meus filhos à escola. Precisa de buscar ajuda. Eu estou tão ansiosa que eu não consigo ir à igreja. Precisa buscar ajuda. E aí a gente entende o que está acontecendo e trata neuroquimicamente essa ansiedade. Caso contrário, querido, essa ansiedade do dia a dia, ela é resolvida por meio da oração. Você pode dizer amém? Por meio da oração. Porque a sua identidade de ser a imagem e semelhança de Deus te dá acesso a isso. Então faz parte da identidade de uma mulher de Deus ser alegre, ser moderada, não ser ansiosa. E em quarto lugar, olha aí o que diz o verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe qual a quarta característica dessa mulher que tem a identidade de Deus no seu ser? Ela é uma mulher que tem paz. Você pode dizer comigo paz? Você há de concordar comigo que paz é uma coisa que você não acha à venda na esquina. Paz é uma coisa que não se encontra no dinheiro, na fama, na beleza. Não se encontra disponível no comércio. Sabe, eu tenho atendido nesse tempo alguns pacientes muito famosos mesmo. Gente que tem aí 30, 40 milhões de seguidores. Gente que todo mundo que acompanha, que segue, olha e pensa, uau, que vida perfeita. Porque aquilo que é mostrado, aquilo que é revelado, é perfeito. Eu brinco com meu esposo que eu não sigo nenhuma dessas pessoas que eu atendo, e hoje são quase uma dezena. Eu não a sigo. Mas vez ou outra, eu vejo algumas notícias deles nos noticiários. E aí eu vou lá no Instagram ver o que está acontecendo, ou o que essa pessoa posta. E eu confesso que eu chego lá e eu me assusto. Eu falo, essa pessoa, nem de longe, é aquela que toda semana vem aqui e fica comigo 1 hora na tela do computador. Não é? Por quê? Porque aquilo que mais a gente trabalha dentro do processo terapêutico é a ausência de paz. Uma pessoa que tem muita beleza, muita fama, muito dinheiro, muita projeção, muito tudo, mas via de regra não tem paz. Sabe por quê? Porque paz é privilégio de quem tem identidade de Deus.
Sabe, querido, uma pessoa pode ter tudo. Se ela não tem paz, falta o principal. E aqui Paulo vai dizer que a paz de Deus, você entende isso? Não é uma paz de gente, não é uma paz encontrada em lugares, é a paz de Deus. Guardará. O verbo guardar aqui era muito utilizado nesse contexto aqui pelos militares. A ideia era de uma cidade fortificada, preparada para receber ataque de guerra. Então esse verbo guardar aqui, ele é muito especial, porque está dizendo que essa paz protege, resguarda, blinda, não deixa entrar em dois lugares: no coração e na mente. Se você tem a identidade de Deus, querido, você vive uma vida de paz. Porque a paz dele guarda, protege, blinda, resguarda. O quê? O seu coração, onde as suas emoções moram, e a sua mente, que é a sede de onde todas as coisas são produzidas. Ô querida, você tem a identidade de Deus. Você é uma mulher que tem a identidade. Quando alguém pergunta quem você é, você sabe responder, não precisa dizer. Eu comecei te falando que o convite é para olhar para dentro. É para entender como é que você tem vivido essa experiência que chama vida, que começa no berço e termina na sepultura, que é única, que é curta e que é rápida. E que nós precisamos olhar para dentro para trazer daqui as respostas para as perguntas: quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer e para onde eu estou indo. Eu te disse que o princípio para começar é saber quem você é. E a identidade do cristão é: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E aí Paulo vai dizer que se você é a imagem e semelhança de Deus, você é alegre, você é moderada, você não é ansiosa e você tem paz. E Paulo caminha para o final, e eu também, porque a ideia dele aqui é de unidade. Foi por isso que eu disse que independente daquilo que você é de forma individualizada, todos nós precisamos ter um mesmo conceito, porque somos filhos do mesmo Deus, porque somos a imagem e semelhança do mesmo Deus. Não tem como eu ser a imagem e semelhança de Deus, você ser a imagem e semelhança de Deus, e nós não temos unidade naquilo que é central. Então no verso 8 Paulo vai falar: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Por que Paulo está falando que a unidade, que é característica de identidade, precisa começar no pensamento? Porque deixa eu te lembrar como é que funciona. Os estudiosos dizem que entre os seus olhos veem e o seu pensamento entender o que foi visto, são 2 milésimos de segundo. Então é assim, ó, você pega 1 segundo, divide por 2.000, é o tempo que a nossa mente demora para elaborar o que o olho viu. Então, por exemplo, meu olho viu essa garrafinha linda que está escrita com o meu nome. Ele não fica olhando e pensando: o que é isso? Não é. É rapidão, bati o olho, garrafa. Porque o olho vê, e em 2 milésimos de segundo a mente entende o que foi visto. Então, ok, você pensa, como é que funciona o comportamento? A mente, o olho vê, a mente pensa, a boca vai verbalizar. Aquilo que você fala, um dia você fará, ou seja, vai se transformar numa ação. O coletivo de ações vai se transformar em um hábito, e o coletivo dos seus hábitos vai determinar o seu destino. Sabe o que eu quero que você entenda? A vida que você vive hoje é resultado de algo que algum dia você viu. É por isso que aquilo que você vê é tão importante. É por isso que absolutamente tudo que fazemos deve existir para a glória de Deus, porque os nossos olhos são as janelas da alma. É assim que a Bíblia diz. Ou seja, não há neutralidade no olhar. Se eu fico o dia inteiro lendo notícia ruim, sabendo o que está acontecendo, a guerra de Israel. Essa semana eu estava pregando num evento em João Pessoa, sábado e domingo, e eu estava conversando com a Sarinha Farias, sabe? Deixa eu te usar para curar, né? Ela canta essa música, ela canta aquela mas eu sobrevivi, enfim, mulher de Deus. E a gente estava ali num tempo de mesa depois, e ela falou: Sara do céu, deixa eu te contar, eu leio tudo, absolutamente tudo, em todos os detalhes do que acontece nas guerras.
E aí depois eu vou ficando angustiada, vai me dando um negócio, mas eu preciso ler tudo. Eu chego em casa, eu ligo na CNN, eu leio toda a notícia de guerra. E aí eu falei, Sarinha, não faz isso com você. Sabe por quê? Porque não há neutralidade nos seus olhos. E se você fica o dia inteiro vendo notícia, menino morrendo, criança morrendo, observando aquilo que está acontecendo, aquele nível de tragédia, a sua alma vai se enchendo disso, você começa a falar disso, a sua mente só pensa nisso, as suas ações são afetadas por isso, o seu hábito é afetado por isso, e o seu destino é determinado por isso. Sabe o que Paulo queria que esse povo evitasse? Porque eles tinham a identidade de Cristo, que o pensamento deles ficasse solto. Ei, querida, você não tem liberdade para pensar no que você quiser, pelo menos não se você é uma cristã. Aqui Paulo está falando no que pensar, justamente porque pensamento não é neutro. Pensamento dá origem à palavra, que dá origem à ação, que dá origem a hábito, que vai determinar destino. Então ele vai dizer, se você é uma cristã, se você é um cristão, Filipos, você vai pensar primeiro no que é verdadeiro. Você pode falar comigo, verdadeiro? Querido, então primeiro a gente tem as 4 virtudes da identidade do cristianismo. Primeiro, alegria, moderação, não ansiedade e paz. Agora Paulo está falando de como cuidar do pensamento, para revelar a identidade nos atos, no comportamento, naquilo que as pessoas veem. E aí ele vai dizer que para que as suas atitudes sejam verdadeiras, os seus pensamentos precisam ser verdadeiros. O conceito de verdade, ele é muito difundido. Nietzsche vai dizer que a verdade não existe. Foucault, um grande filósofo, disse que para ser verdade precisa ser livre. Jean-Paul Sartre disse que não importa o que você é, importa você saber com aquilo que fizeram com você. A nossa geração tem uma forte característica pós-moderna que se chama pluralização. Tudo na nossa geração depende do ponto de vista, já viu? Tudo é plural. Nós somos uma geração com ausência completa de absolutos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Independente de quão plural um contexto seja, a verdade é a verdade. A verdade é sempre única. A verdade é algo tão sério, biblicamente falando, porque ela define o próprio Deus. Jesus disse sobre ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em contrapartida, mentira tem paternidade. A mentira é um pecado para o qual a Bíblia atribui paternidade. O pai da mentira é o diabo. Ou seja, o pensamento, para ser verdadeiro, minha irmã, ele precisa ser formatado pelo entendimento que você tem da identidade de Deus habitando em você. Ou seja, um pensamento só pode ser verdadeiro se ele é habitado por Jesus. Um pensamento só constrói uma linha de verdade se Jesus é o agente moderador dele. Sabe aquela ideia? As minhas filhas, elas usam uma pulseirinha assim, escrito WWJD, que em inglês é What would Jesus do? Que em português é o que Jesus faria. E elas gostam de usar essa pulseirinha, elas são pré-adolescentes, justamente porque meu esposo e eu vamos construindo nelas sobre como o cristianismo não é só uma religião. O cristianismo é uma forma de vida. Você pode dizer amém? Cristianismo não é só algo distante, uma teoria bonita, um versículo solto para você postar na sua rede social. Não. Cristianismo é uma forma de viver. Quando você diz eu sou uma cristã, você está dizendo eu imito Jesus, eu me pareço com Ele, eu sigo os passos dele, eu faço aquilo que Ele faz, eu estou tentando caminhar no caminho que Ele trilhou. É isso que cristianismo significa. E aí, Jesus é a verdade. Certamente você e eu lutamos muito com os nossos pensamentos. Uma pesquisa recente de uma universidade inglesa disse que passam na nossa mente 6.800 pensamentos por dia. Você entende isso, minha irmã? A gente pensa o tempo todo. 6.800 por dia. É como eu disse, você está aqui agora, você está pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Se você está só me ouvindo, você é uma gênia. Porque a verdade é que a maioria de nós está pensando aqui, está olhando para a parede, está vendo cinza, está escutando o teclado aqui no fundo, está olhando para o relógio para ver a hora que vai embora, já deu uma checada na rede social, está pensando se vai fazer janta para o marido, porque já lanchou aqui, está lembrando que amanhã é quinta e que hora que tem que acordar, e seu pensamento está, ele não para. Você entende que para colocar no eixo uma mente tão agitada como a mente pós-moderna, a gente precisa selecionar o que é verdade do que é mentira? É por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, se você tem a identidade de Deus, a sua mente é habitada por tudo que é verdadeiro. E o crivo
crivo para saber o que é verdade é Jesus. Jesus faria isso, Jesus pensaria isso, Jesus leria isso, Jesus postaria isso, Jesus andaria nesse lugar, Jesus assistiria essa cena, Jesus formataria esse pensamento, tudo que é verdadeiro. Depois ele ia dizer tudo que é honesto, ou em outras versões, tudo que é só honesto mesmo, de versão, justo que tem algumas versões diferentes. Você há de concordar comigo que honestidade é um pilar que faz parte da vida de alguém leal. Eu nem vou falar de alguém crente, porque a gente tem crentes desonestos e a gente tem gente honesta que não é crente, né? Você e eu conhecemos pessoas que você fala, gente, mas fulano é tão honesto, é tão correto, só falta ser crente, não é? A gente tem pessoas que a gente olha e fala, fulano é tão correto, que pessoa honesta. Mas Paulo aqui está instruindo o povo da igreja de Filipenses. Veja que ele vai construindo uma identidade. Ele fala, vocês são chamados para ser felizes, é preciso ser moderado, não vive ansioso, vive uma vida de paz. E agora, vocês precisam pensar no que é verdadeiro e vocês precisam pensar no que é honesto. Sabe por quê? O que você pensa se torna o que você fala, que vai se tornar o que você faz, que vai determinar o seu hábito diário, que vai dar origem ao seu destino. Então Paulo está falando, você, Filipe, que tem identidade de Deus, você precisa ser honesto. Ei, querido, o que passa no seu pensamento é honesto. Se eu pudesse definir honestidade, eu diria que honestidade é aquilo que testemunha o caráter de Cristo em nós. Honestidade vai muito além daquilo que se promete. Honestidade é materializado naquilo que se faz. Uma pessoa honesta não é só aquela que fala e cumpre. Não é só aquela que promete e faz. Uma pessoa honesta é aquela que tem motivações honestas. Você entende isso? A motivação pela qual eu faço, falo, vou, convido, troco, pago, é honesta. É porque começou no pensamento. E Paulo continua dizendo tudo que é justo. A palavra justo tem aqui pelo menos dois caminhos possíveis. Existem duas formas de olhar para a palavra justiça. Primeiro é a justiça ético-moral, que é essa justiça que a gente precisa para conviver em sociedade, né? Que é essa justiça que o direito defende, que tem como símbolo aquela mulher com a venda nos olhos, e tem como base a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A ideia da justiça, da convivência social, é que aquilo que você faz, você paga. Então nós somos, a justiça é aquilo que retribui ao indivíduo aquilo de acordo com o que ele faz. Essa é a justiça social que existe na nossa convivência. Ô Blazer atribulado, fica tranquilo aí. Mas a segunda justiça é a justiça de Deus. E na justiça de Deus, querido, a moderação é a misericórdia. Sabe por quê? Se Deus fosse agir de justiça comigo e com você, não tinha nenhuma de nós aqui viva, certo? O raciocínio é simples. Se justiça é a lei da retribuição, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? Então era para todos nós estar morto. Mortinho da Silva, nenhuma viva. Se Deus fosse dar a nós aquilo que nós merecemos, e isso se chama justiça, nós estaríamos todas mortas. Mas na justiça de Deus, aquilo que modera a relação dele conosco é a sua misericórdia. E o conceito de misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim e elas são novas todas as manhãs. Então é como se todo dia eu acordasse, Deus olhasse e falasse, olha Sara, ó, vai pecar agorinha. Se eu fosse aplicar a justiça, eu merecia morrer. Mas ao invés de matar, eu vou renovar minha misericórdia agora. E quando eu renovo a minha misericórdia, eu protejo os filhos, eu dou saúde para os pais, eu abençoo o ministério, eu prospero o consultório, eu guardo o casamento. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus é aquilo que faz com que a justiça dele alcance a nossa vida. E aqui, Paulo tem isso em mente. Não é a justiça humana. O pensamento justo na minha e na sua mente precisa ser como a justiça de Deus. Sabe por quê? Se a justiça aqui fosse humana, a nossa é misturada com vingança, sabe? Se alguém já fez mal a você, você entende o que eu vou dizer.
Você não quer que essa pessoa receba de acordo com aquilo que ela te fez. Você quer que ela sofra, não é? Você quer bem cantar sabor de mel. Você no palco e ela lá na plateia, bem longeão. É assim. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um corar de vergonha. O próprio Deus vai dizer: a mim me pertence a justiça. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então o pensamento justo é com a justiça de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que quando o meu e o seu pensamento são justos, e isso revela a identidade de Deus em nós, nós temos atos misericordiosos. Ei, minha irmã, você age com misericórdia? Na sua família você é misericordiosa? Com o seu marido você é misericordiosa? Você é misericordiosa no que fala com as suas amigas? Você é misericordiosa naquilo que faz com as pessoas que estão à sua volta? Isso é resultado de pensamento justo. E Paulo continua falando: tudo que é puro. A palavra puro aqui é a mesma usada em outros lugares da Bíblia para falar de santidade. A palavra pureza está ligada intimamente com o vocábulo grego para santo. E o grande ponto da santidade é porque a santidade define quem Deus é, mas de uma forma superlativa. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Não há nenhum outro predicado que a Bíblia o repita 3 vezes para definir Deus. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo Deus é bom, bom, bom. Deus é fiel, fiel, fiel. Deus é justo, justo. Não tem. Mas a Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. Porque o primeiro santo define. O segundo santo enfatiza. Mas o terceiro santo engrandece. Ele é santo. E aí existe o próprio Jesus falando: sede santos porque eu sou santo. O verbo aqui está no imperativo de novo. Ou seja, é uma implicância de ordem. O que Jesus está dizendo é que santidade não é opção. Santidade é ordem. Tem gente que fala: ai, estou com tempo sobrando, vou dar uma santificada. Ai, sabe o que é? Eu nasci no lar cristão, não preciso muito santificar. O que Paulo está dizendo é que para que o seu pensamento, para que as suas ações revelem a identidade de Deus em você, isso precisa ser santo. Ei, minha irmã, você tem pensamentos santos? Você consegue barrar aquilo que não é santo? Você consegue discernir quando algo que não é santo começa a permear o seu pensamento? Sabe, querido, um índice que tem crescido muito, e isso nos assusta, a gente que trabalha com comportamento humano, é a pornografia no meio das mulheres. Antigamente, quando a gente atendia um casal, e aí, deixa eu só te falar em termos de estatística, são 4 os motivos pelos quais os brasileiros mais se divorciam. Primeiro, incompatibilidade de gênios. Segundo, problemas ligados à sexualidade. E aqui vai desde a pornografia até o adultério. Terceiro, problemas ligados ao dinheiro. E quarto, o que a gente chama de agregado: menino, sogra, papagaio, que interfere no relacionamento e que acaba destruindo ele ali. Mas o segundo maior motivo de divórcio no Brasil são problemas ligados à sexualidade. Meu esposo e eu trabalhamos com casais há 15 anos. E durante muito tempo, todas as vezes que a gente ia a atender um casal que tinha algum problema da ordem sexual, esse problema estava no marido. Era esse homem que se envolvia com pornografia, era esse homem que estava com uma amante, era esse homem, enfim, hoje, pasme você. E a estatística não é minha, do meu marido, não é. Quem dera se fosse só na nossa amostra. Essa estatística é mundo. 67%. Primeiro eu vou te falar uma estatística global. 77% dos divórcios no Brasil tem as suas iniciativas tomadas por mulher. É a mulher que cansou, ela que desiste. Quando meu marido e eu vamos atender um casal que está querendo se divorciar, e é a mulher que desistiu do casamento, a gente vai sabendo que a gente precisa de milagre. Porque a mulher não é igual ao homem, não. Homem às vezes não quer, às vezes quer, mas não tá bom, mas não tá ruim, ele vai ficando. Mulher não. A mulher agora, ela roda a baiana. Ela fala: eu não estou feliz, e Cristo ressurreto não faz a abençoada ficar. Ela não fica. E ela tem resposta para tudo quanto é pergunta. Onde é que você vai morar? Na casa da minha mãe. Quem vai cuidar dos seus filhos? Minha irmã vai me ajudar. Como é que você vai pagar as contas? Eu vou trabalhar com a Joaninha. Quem você vai? Ela sabe tudo. Ela se organizou. Mas dentro
dessa estatística, 67% dos divórcios que têm por motivo principal problemas ligados à sexualidade, esse problema está na mulher. A gente ainda não sabe se é o fenômeno da facilidade da internet, em que essa mulher começa a desenvolver vícios ali, e o vício pela pornografia desenvolve o vício da masturbação, inevitavelmente. Quando essa mulher começa a desenvolver o vício da masturbação, ela não consegue se satisfazer com o seu esposo, por razões óbvias. E aí a gente tem um ciclo muito difícil de se quebrar. E essa mulher acaba utilizando do seu processo de carência para cair no segundo plano. É óbvio que eu não estou aqui para falar disso, meu tempo até já acabou. Mas o que eu estou te dizendo é que isso é evitado se no seu pensamento a santidade é uma frequência. Não é à toa que Paulo falando tudo que é santo. Tudo que é santo. Tudo aquilo sem o que você não vê a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Sem santidade ninguém verá a Deus. E você há de concordar comigo que ver a Deus é o alvo da vida cristã, amém? A gente ama o Senhor e a gente quer vê-lo. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente o adora, porque a gente quer vê-lo. Ou seja, sem santidade você não vai vê-lo. E a santidade começa na mente. Vigie, minha irmã. Uma mulher que tem a identidade de Deus, ela cuida do que pensa. E eu acho incrível como a Bíblia completa que até naquilo que a gente pensa, Deus se preocupou em deixar escrito aqui, para que a gente não andasse perdido. E Paulo vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Eu vou terminar aqui porque esses são autoexplicativos. Amável é digno de ser amado. O amor também é importante acontecer no pensamento, porque ele também define o próprio Deus. O nosso Deus não só tem amor, não só dá amor, mas ele é a pessoa do amor. É por isso que alguém amável é alguém que tem a natureza de Deus. Você é uma mulher amável, não precisa me responder. Os seus pensamentos são amáveis. Paulo vai terminando, e eu também. Tudo que é de boa fama. A definição de boa fama é aquela ideia de reputação. Pessoas que você e eu conhecemos têm uma boa fama, não é? Olha, eu gosto do fulano, fulano é bom caráter. Ó, cuidado com o ciclano, ciclano não é bom caráter. Paulo vai dizer que os nossos pensamentos precisam ter boa fama, porque eles são baseados na segurança de enquanto eu cuido da minha piedade, Deus cuida da minha reputação. Você pode dizer amém? Enquanto você serve a Deus, Deus cuida daquilo que falam sobre você. Isso é uma realidade bíblica. Enquanto você se relaciona com Deus, Deus cuida daquilo que pessoas falam da sua reputação. E aí você não precisa ficar naquela luta para se defender, porque Deus faz isso. Porém, no seu pensamento, a boa fama. Você pensa o bem das pessoas. Você deseja o bem delas. Você não permite que o seu coração seja infiltrado pela má fama. Isso começa no pensamento. E Paulo vai terminar dizendo: se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, querida, carregar a identidade de Deus não é só suave. É um santo privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Quando eu digo que a minha identidade é ser a imagem e semelhança de Deus, o desejo do meu coração é que você compreendesse que isso inevitavelmente começa nos seus pensamentos. Ter a identidade de Deus começa pelo entendimento de quem Deus é. E aquilo que Deus é revelado nesse versículo que fala sobre o que pensamos: santo, verdadeiro, honesto, puro, amável, que tem louvor, que tem virtude, que tem boa fama. Também faz parte da minha e da sua identidade ser alegre, não ansiosa, moderada e viver uma vida de paz.
Eu não sei você, mas eu olho para um texto desse e eu acho tudo muito difícil. Se alguém te disse que viver cristianismo era facinho, eu tenho receios que talvez essa pessoa nunca viveu o cristianismo. Porque viver cristianismo é morrer para você todo dia. É lutar para ser mais parecido com Jesus todo dia. É entender que eu preciso diminuir para que ele cresça. É entender que o cristianismo fala de morte na proporção de que para que ele viva, primeiro eu tive que morrer. Isso não é simples. Porque a gente precisa matar a carne todo dia. Só que, querida, há uma santa segurança. Há uma santa segurança de que nós não estamos sozinhas. Você pode dizer amém? Nós não produzimos isso em nós de forma solitária. Tudo isso que a identidade de Deus revela por meio de nós é possível pela ação do Espírito Santo de Deus, que em nós habita. E, querida, é a presença do Espírito que faz de uma reunião dessa tão importante. Uma reunião como essa não é importante por quem canta. Uma reunião dessa não é importante por quem prega. Uma reunião como essa é importante por causa da presença do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que formata em nós a identidade de sermos a imagem e semelhança de Deus, que é revelada por meio da alegria, da moderação, da ausência de ansiedade e da paz, e que é continuada nas nossas ações, porque moderou os nossos pensamentos. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus, querida? Eu quero encerrar esse tempo orando por você que talvez, assim como eu, acha tudo isso muito desafiador. E você saiu da sua casa num feriado de 15 de novembro. Oh, glória a Deus. Você saiu da sua casa num feriado de 15 de novembro para vir para um evento que tem como tema a identidade. Certamente você deseja que Deus trabalhe na sua identidade. Mas ao fazer essa análise rápida que eu te convidei a fazer e olhar para dentro de você, talvez você tenha entendido que algumas coisas em você precisam ser melhores, precisam ser moldadas, precisam ser construídas, precisam ser lapidadas. Nós estamos todas no processo. Santificação é processo. A ideia é ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. É ser amanhã um pouquinho melhor do que fomos hoje. Mas está no caminho inviolável de ser cada dia mais a imagem e semelhança desse Deus, que é honesto, que é verdadeiro, que é puro, que é santo, que é justo, que é amável. Eu quero orar por você que quer sair daqui nessa noite segura da sua identidade. Quem sabe você veio aqui e você tem crise de identidade. Você se perde em quem você é, você tem dúvida. Talvez não sobre quem você é, mas de onde você veio, o que você pode fazer, o que você está fazendo aqui ou para onde você está indo. Eu quero orar por você que deseja sair daqui com a segurança de ser a imagem e semelhança de Cristo, sabendo que o Senhor faz o impossível, contando que você faça o possível, sabendo que Ele faz as coisas extraordinárias, contando que você faça as ordinárias, sabendo que Ele é dono de todo querer e de todo realizar, mas que a soberania dEle não anula a sua ação. Eu quero orar por você que deseja se tornar mais parecida com esse Deus, que deseja mais alegria. Quem sabe o que você está precisando é mais paz. Quem sabe o que te falta é moderação. Quem sabe o que te falta é menos ansiedade. Você vive uma vida ansiosa, eu não sei. Mas eu quero orar com você e por você que quer sair daqui hoje mais parecida com Jesus. E você que deseja receber essa oração, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar mesmo, que eu quero orar por você e com você. A minha intenção aqui não é fazer uma oração forte, porque forte é o Deus que responde a oração. Aleluia. Mas se você, como eu, enxerga uma distância enorme ao olhar para dentro de você, entre aquilo que você gostaria de ser e aquilo que você precisa ser, eu quero me unir a você em oração. Ao se colocar de pé, feche os seus olhos, coloque aí uma das suas mãos no seu coração e nós vamos clamar juntos. Que o Deus que nos fez, que nos conhece, que nos ama e que nos dê um selo de identidade, nos ajude a sermos mais alegres, a sermos mais moderadas,
a sermos menos ansiosas e a vivemos uma vida de paz. E que Ele também estruture o nosso pensamento para pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é santo, no que é amável, no que tem louvor. Para que a alegria seja nossa, mas para que a glória seja dEle. Para que a identidade dEle seja refletida em nós. E para que as nossas crises vão saindo à medida em que a vida dEle em nós vai sendo revelada e jorrada. Pai, nós te adoramos nessa noite. Deus, bendizemos o teu nome. E eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Deus, eu não conheço a razão pelas quais elas se colocaram de pé. Mas como é bom saber que o Senhor conhece, que o Senhor vê, que o Senhor sabe. Deus, e nós queremos clamar como igreja do Senhor neste lugar. Pai, que a tua visitação marque, estruture, forneça a cada uma delas, Senhor, e a começar em mim a tua identidade. Senhor, nós queremos ser a tua imagem, nós queremos ser a tua semelhança, nós queremos refletir a tua glória, nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós sabemos que esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho do êxito, esse é o caminho da vida prudente, esse é o caminho da colheita. Ô Senhor, visita essa mulher que se colocou de pé para dizer: Senhor, me falta a tua alegria. Ô Pai, infunda o coração dessa mulher com alegria genuína. Pai, eu quero orar por essa mulher que se colocou de pé para dizer: Deus, eu quero ser mais moderada, Senhor. Me dá moderação no pensar, no agir, no fazer e no sentir. Senhor, eu quero orar por aquela que vive ansiosa, angustiada, tem insônia, tem medos. Ô Pai, que a tua identidade traga segurança na alma, diminua a ansiedade, refrigere, traga consolo, para a glória do teu nome. Senhor, eu também quero orar para aquela que está precisando de paz. Ela vive dias angustiados, atribulados, receosos, e parece que a paz é algo bem distante. Ô Senhor, o Senhor é o dono de toda a paz, e eu quero ministrar o alívio e o consolo dessa paz. Deus, eu também quero orar por essa mulher que se colocou de pé para dizer: Senhor, eu preciso alinhar o meu pensamento ao teu. E eu te peço que o Senhor faça isso, Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso eu peço que o Senhor gere no coração, nos pensamentos, em cada uma dessas mulheres, Senhor, a construção daquilo que é verdadeiro, que é justo, que é honesto, que é puro, que é amável, que tem virtude, que tem boa fama. Oh Deus, nos ajuda a pensar assim, para que assim revelemos a identidade do Senhor em nós. Pai, que a tua alegria, que a paz que excede o entendimento, oh Pai, que o poder do teu Espírito que gera paz ocupe a vida de cada uma dessas mulheres, trazendo transformação, trazendo vigor, trazendo júbilo nos lábios, trazendo pureza nas ações, trazendo transformações nos hábitos e trazendo um destino que caminha seguro rumo à terra prometida. Eu quero te louvar, Deus, pela vida da IBR aqui de Goiatuba. Te louvar, Deus, por tantas mulheres virtuosas que amam profundamente o Senhor, que estão aqui. Que o Senhor as guarde, Pai. Que o Senhor guarde a família, o trabalho, a saúde física, a saúde emocional. Que o Senhor guarde o casamento, que o Senhor guarde os projetos, que o Senhor guarde os estudos, que o Senhor guarde os filhos, que o Senhor guarde o ministério. Ô Pai, nós dependemos da tua ação poderosa para viver a vida que o Senhor tem para nós. E te pedimos que o Senhor faça isso, para que a nossa alegria seja completa, mas muito mais, para que o teu nome seja glorificado. Nós te adoramos e te agradecemos pela tua presença em nosso meio, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Você pode abraçar alguém aí do seu lado e dizer: você tem a identidade de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Vamos em unidade, vamos em unidade. Convida ela aí, vamos em unidade. Nós somos um só povo, uma só raça eleita, um sacerdócio real e uma só nação santa. Louvado seja Deus. Você pode se assentar por um minuto. Antes de devolver a palavra, eu quero ainda conduzir você a um outro ato que faz parte do culto público. O culto público tem entre
as suas características, o louvor, a adoração, a oração, a exposição das escrituras, mas também tem como um dos seus atos os dízimos e as ofertas. E como eu disse, você veio a um evento que não te foi cobrado nada, mas ofertar faz parte do culto público. Lá em Malaquias 3:10 vai dizer que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso, fazei prova de mim. Você sabia que é o único lugar da Bíblia que fala, faz prova de mim? É porque Deus sabe que a conversão do coração está ligada à conversão do bolso. É improvável que alguém que tenha se convertido de coração tenha dificuldade de converter o bolso. Agora, se a conversão é superficial, o bolso também falará. Sabe uma coisa que eu acho curiosa sobre dinheiro e igreja? É que só fala mal de dízimo e oferta quem não dizime e quem não oferta. Você nunca vai ver um dizimista e ofertante falar mal de dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque ele sabe que a promessa atrelada a isso, quem fez é fiel. E que não há uma chance de você ter mais para dar do que Deus tem para te ofertar, para te devolver. Então nós teremos agora um momento de dízimos e ofertas. Eu quero te encorajar a preparar a sua oferta. Eu não sei como é que funciona, se a gente tem algum QR Code, se a gente tem maquininha. Aqui, ó, se você tem a sua oferta física, você pode trazer, se não, você pode fazer o Pix. Eu sei que você foi abençoada por tudo que aconteceu aqui. E eu quero te encorajar em fazer a sua oferta como ato do culto. Eu nem preciso ficar falando muito aqui, porque ofertar faz parte do culto público. Não há culto sem oferta, pelo menos não um culto bíblico. Está inventando, pastora Sara? Não estou não. Está lá em Atos dos Apóstolos, tá? Então, nós somos uma igreja fiel à palavra de Deus, e eu quero te encorajar com alegria a ofertar nessa hora, a trazer a sua oferta. Antes disso, se você a trouxe, se você vai fazer um Pix aí, eu quero orar por você, porque aí a gente já canta e eu já devolvo a direção à pastora. Se você trouxe a sua oferta, você pode levantá-la. Se você não tem hoje, a minha oração é que o Senhor abra portas para que você possa ter o privilégio de contribuir com a obra de Deus, de igrejas sérias como a IBR, que já não precisam há muitos anos provar nada para ninguém, que tem uma administração séria e que se sustenta por meio do recurso dos fiéis. Então quero orar por você que vai ofertar, amém? Você pode fazer essa oração comigo? Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo privilégio, Senhor, de sermos mantenedores da Tua obra. Pai, nós sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor é dono de todo o ouro, dono de toda a prata. O Senhor é o nosso grande provedor. Pai, mas com a nossa oferta, o Senhor quer ver o nosso desprendimento. E nós queremos declarar como igreja, Deus, o privilégio que temos em participar da Tua obra. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada ofertante, de cada dizimista dessa igreja, de cada coração generoso, que trará aqui à frente a sua oferta. Pai, que o Senhor faça cumprir na vida do Teu povo as promessas de Malaquias, que o Senhor é fiel, que o Senhor abre as janelas do céu, que o Senhor derrama sobre elas bênçãos sem medidas, e mais que isso, que o Senhor cega, que o Senhor cala o devorador, o migrador e o cortador das finanças do Teu povo. Eu abençoo a vida de cada dizimista e de cada ofertante, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo.